Deus conhece o teu coração, esquadrinha o teu interior. É um Deus de paz e de amor. Está pronto pra te ajudar. Basta você acreditar e clamar e orar. É um Deus vivo e poderoso. Muitas coisas Ele pode nos dar. Sabe das nossas necessidades, nossas vidas Ele vai restaurar. Nossas falhas, erros e pecados Ele diz que não se lembra mais. Nos liberta da iniquidade e nos diz vai e não peques mais. Ele te conhece e também te ama, e fez a sua imagem e semelhança, o criou, e além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Ele te conhece e também te ama, e fez a sua imagem e semelhança, além da vida está lhe dando a paz. Vá e não peques mais. Deus conhece o teu coração, esquadrinha o teu interior. É um Deus de paz e de amor. Está pronto pra te ajudar. Basta você acreditar e clamar e orar. É um Deus vivo e poderoso. Muitas coisas Ele pode nos dar. Sabe das nossas necessidades, nossas vidas Ele vai restaurar. Nossas falhas, erros e pecados Ele diz que não se lembra mais. Nos liberta da iniquidade e nos diz vai e não peques mais. Ele te conhece e também te ama, fez a sua imagem e semelhança, o criou, e além da vida está lhe dando paz. Vá e não peques mais. Ele te conhece, Ele te conhece, também te ama, fez a sua imagem e semelhança, o criou, e além da vida está lhe dando paz. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Vá e não peques Se quer conhecer um amor, basta erguer suas mãos e abrir o coração e se entregar ao Senhor. Bem-aventurado será se nele esperar, a Ele buscar e perseverar. Pode crer, meu irmão, que na tribulação Ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque Ele é Deus fiel, rasgou por inteiro escuro véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação Ele será sua salvação. Só nele acreditar, porque
Pode crer, meu irmão, que na tribulação Ele será sua salvação. Se quer conhecer um amor, basta erguer suas mãos e abrir o coração e se entregar ao Senhor. Bem-aventurado será se nele esperar, a Ele buscar e perseverar. Pode crer, meu irmão, que na tribulação Ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar, porque Ele é Deus fiel, rasgou por inteiro, escuro o véu. Pode crer, meu irmão, que na tribulação Ele será sua salvação. Do forte inimigo vai te livrar, basta só nele acreditar. Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Manda Aqui. Hoje é quinta-feira, que privilégio estar junto de você nesta quinta-feira fria aqui na capital paulista. Eu não sei aí, você que mora em outra cidade, que está em todo o território nacional, como está o clima, mas São Paulo hoje amanheceu muito friozinho, nada como tomar um bom chimarrão quentinho. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, que compõem o sul do país. Deus abençoe a cada um de vocês. E deve estar frio por lá, hein, Léo? Lá na Bahia, faz frio também? Só no mês de junho. Agora, Jaboatão é a terra maravilhosa. Terra maravilhosa não faz frio. Faz frio lá, dona Ângela? Só quando chove. Só quando? Só quando chove. Mas o frio lá, a temperatura chega a quanto, mais ou menos? 20 graus? 22, o povo já tá 22 hoje. É uma terra maravilhosa. Hoje é dia 5 de abril. Dia 5 de abril é dia da comunidade, né? Várias comunidades, entre elas comunidade cristã, né? Uma comunidade tão importante, as comunidades cristãs, as comunidades evangélicas, enfim. Deus abençoe a todos que, de uma maneira, estão envolvidos num trabalho social, num trabalho tão importante e que, a maioria das vezes, dentro do contexto cristão, nós estamos envolvidos não só no aspecto social, mas do evangelismo também. Dia 5 de maio, eu falei 5 de abril? É 5 de maio, né? Por favor, desculpa. Dia 5 de maio é dia do artista pintor. Opa, é esse dia do artista pintor. Tem uma pergunta que de vez em quando o Léo faz. Cadê o pintor? Oh, coisa boa, né? Trabalhar com artes. Deus abençoe a cada profissional da área também. Agora sim, hoje, dia 5 de maio, é o dia do Marechal Rondon. Tão importante no contexto brasileiro, né? Ele disse, morrer se preciso for, matar nunca. Tá aí o Marechal Cândido Rondon. Hoje também, dia 5, se comemora o Dia Nacional do Expedicionário. Está aí também a nossa homenagem a todos os expedicionários, claro, seus familiares hoje. É muito importante trazer à memória, viver essas culturas. Eu estou aprendendo a ser um homem mais culto com a nossa pátria, com a dona Ângela Vautier. Pensa numa pessoa patriota, estadista ali, que conhece a história e a cultura. E não é só ela não, são os moradores de Jaboatão. Agora, na capital paulista, são 10 horas e 7 minutos, nós temos aniversariantes na nossa igreja local e também aniversariantes na nossa regional. Nós queremos orar com vocês e por vocês e parabenizamos a todos. Se você está no Facebook, no Instagram, no YouTube e está fazendo aniversário no dia de hoje, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Também você que está no streaming da Netfé TV, está aniversariando hoje, receba também da mesma forma o nosso abraço, o nosso carinho. Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Socorro,
Quem está fazendo aniversário no dia de hoje é a Maria de Lourdes Rosique Albino. Parabéns para você, Maria de Lourdes. Aqui no Manda Aqui, os aniversariantes são os seguintes: Áurea Lavander Garcia, Blanche House Teixeira, Carolina Alves de Oliveira, Irene Abadia Ribeiro e Thaís Vitória Santos de Oliveira. Parabéns a todos vocês. Receba os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui do Manda Aqui, dos nossos pastores sêniores Joel e Leonor Sevanato e da equipe da Manhã Manda Aqui, sempre na companhia aqui da gente, o Léo e a Ângela, levando essa programação até a cada um de vocês. Antes de orar, eu só quero te incentivar a você deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja abençoar, porque hoje é conversa com o especialista. E nessa conversa com o especialista, é uma vez por mês, nós vamos receber aqui a doutora Jerusa Liache. Ela que é proprietária da Liache Fisioterapia. Tem uma técnica, um tratamento revolucionário que tem contribuído e ajudado para tantas pessoas que sofrem com as dores lombares, as dores na coluna. E ela vai nos ensinar muito, então aproveite, porque vai ser uma programação de informação e também de instrução. E eu tenho certeza também que se você está aqui na capital paulista e está sofrendo com dores na coluna, com algum tipo de problema relacionado a isso, você vai ter a oportunidade de conhecer a clínica de fisioterapia Liache. E assim como a Ângela é um testemunho vivo para a gente aqui de uma pessoa que foi restabelecida através desse tratamento que a doutora Jerusa faz, eu tenho certeza que você também pode desfrutar e gozar desses benefícios. Agora sim, eu quero orar com você, internauta, e orar também com os aniversariantes. Vamos lá. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua presença nesse dia. E nós te louvamos porque Tu és o nosso Deus e não há outro Deus além de Ti. Nós cremos que quando levantamos a nossa voz em oração e com o nome de Jesus, nós temos ousadia pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo de entrar diante de Ti, Senhor, para interceder pela vida das pessoas que apresentamos e pela a nossa própria vida. Nós queremos orar por todos os aniversariantes, pedindo que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, que o Senhor os prospere, dê saúde, dê paz, a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho. Nós oramos também pelos seus familiares que da mesma forma sejam protegidos e guardados por Ti. Te damos ações de graças pela vida deles, Senhor, e sabemos que, como o Senhor foi com os anos anteriores, os anos que virão da mesma forma o Senhor estará continuando sendo Deus sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Nessa manhã também nós apresentamos a cada lar representado por essa conexão, a cada local de trabalho, Senhor, que esteja conectado através da internet, ou aonde quer que esteja esta pessoa que ora conosco nesta manhã. Nós unimos a nossa fé, nós levantamos a nossa voz ao Deus Todo-Poderoso, que tem a última palavra, que é o El Shaddai. Nós oramos crendo, Deus, que Tu és o Deus que entra na nossa história, na nossa realidade, no momento que vivemos e faz tudo novo e transforma situações. O Senhor prepara meios para que nós sejamos agraciados pela Sua vontade e que nesse dia isso ocorra na vida de cada um dos internautas. Visita esse lar, esta família, esse local de trabalho, esta pessoa, Pai. E venha, Senhor, com a Sua suficiência, prover qualquer situação ou necessidade que essa pessoa precisa. Abra as portas do trabalho, dá saúde ao enfermo e ao doente, restaura e restabelece a força do cansado e faz crescer na graça e no conhecimento o Teu rebanho. Eu oro te agradecendo no nome de Jesus.
Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Na capital paulista são 10 horas e 12 minutos. Nós vamos para a previsão do tempo na capital paulista. A mínima hoje é de 12 graus, a máxima de 21. Sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado à noite. Há possibilidade também à noite de dar aquela garoada. E é tão bom dormir com friozinho. Você prefere dormir no frio ou no calor, dona Ângela? Uma coisa agradável. Leozinho, na rede é melhor um calorzinho, né? É, coisa boa. 10 horas e 13 minutos, então se prepara aí, porque hoje é conversa com o especialista. Nós estamos recebendo na manhã de hoje a Jerusa Liache, a doutora proprietária da Liache Fisioterapia, essa clínica tão influente na cidade de São Paulo que pode trazer benefícios na sua vida. Nós vamos ao intervalo e já voltamos com a doutora Jerusa Liache. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés. Já tirei o meu orgulho e que nada me afaste de ti. Eu confio nos seus planos. Posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. Eis-me aqui, prostrado aos teus pés. Já tirei o meu orgulho e de nada me afaste de ti. Eu confio nos seus planos. Posso não ver, mas eu escolho crer. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. A minha resposta é Deus, o meu futuro é Deus. E não importa o que aconteça, eu sou Deus. Seus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu. Os meus sonhos são teus. E pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho. Nos teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu. Os meus sonhos são teus. E pra sempre eu sou de Deus. Nos teus olhos encontrei o meu caminho. Nos teus braços descobri o que devo ser. E o meu coração é teu.
São 10 horas e 18 minutos. Eu sou Vanderlei Medeiros, estou aqui na Capela Irmã Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Hoje, a partir das 20 horas, nós temos o culto da intimidade com Deus. Rapaz, como é bom, hein? Minha gente, deixa eu falar uma coisa para você. Como é bom desfrutar da presença de Deus. Nós nos reunimos hoje, um tempo onde passamos orando uns pelos outros, orando coletivamente com a igreja, o corpo de Cristo estabelecido aqui. Posteriormente, cantamos, adoramos ao Rei Jesus e aquilo que ele falou na sua palavra se cumpre em nosso meio, quando diz que Deus habita no meio dos louvores, sentimos a sua presença e depois vem aquela palavra de Deus que vai direcionar e nortear a nossa vida. Venha conhecer a família de Deus aqui na nossa localidade. A Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, ela está situada na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, aqui na zona norte de São Paulo. Nós temos uma estrutura para recebê-lo, temos um amplo estacionamento. Você e sua família são muito bem-vindos à nossa igreja local. Venha fazer parte desta família amada, Igreja Brasil para Cristo, amando Deus e pessoas. 10 horas e 19 minutos, você estava assistindo agora há pouco o pastor Wesley Marques. Aproveite para segui-lo nas redes sociais. Basta você colocar @Wesley Marques e você vai desfrutar de uma boa canção, uma música cristã abençoadíssima. Hoje é conversa com o especialista. E eu vou receber nessa manhã a doutora Jerusa Liache. Ela é proprietária da Liache Fisioterapia, que é uma clínica especializada em... Alguém falou comigo? Não. Problemas de colunas, estabelecida há mais de 50 anos, tendo tratado mais de 35 mil pacientes, incluindo algumas personalidades do mundo artístico, político, esportivo, como eles já atenderam Silvio Santos, o falecido Gugu, Aguinaldo Timóteo, Rony Fon, o ex-presidente José Sarney, Carlos Alberto Torres, jogador de futebol da seleção e também foi o técnico de futebol, Gerson, Cafu e tantos outros que passaram pela clínica Liache Fisioterapia. E hoje nós vamos receber aqui, com muito carinho, a nossa querida doutora Jerusa Liache. Muito bom dia, minha amiga. Bom dia, como estão todos? Prazer estar aqui novamente na manhã daqui e também agradecer a audiência de todos os telespectadores, todos os que estão assistindo o nosso programa aqui, nesse momento que nós vamos falar sobre algumas coisas importantes. É uma alegria recebê-la aqui, viu, doutora Jerusa? É uma satisfação. Além de ser um admirador da música gospel através da sua família, a família Liache e a Banda Rara, nós sabemos que, assim como Deus proporciona o bem-estar espiritual, vocês também promovem o bom-estar, tanto emocional como físico. Já quero agradecer esse tempo que você preparou na sua agenda para edificar e abençoar a vida dos nossos internautas. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, poder ajudar algumas pessoas que estão sofrendo aí com dores no corpo, com problemas de coluna, né? Estou muito feliz de estar aqui. Um abraço a todos. A clínica Liache, ela fica situada onde? A Liache Fisioterapia, ela está aqui na Joaquim Távora, 1410, na Vila Mariana. Ela quem é proprietário mesmo da clínica é meu pai, Pedro Liache, que desenvolveu todo um tratamento diferenciado em relação a problemas de dores no corpo, principalmente ligados à coluna. E eu estou aqui como fisioterapeuta responsável, tomando conta da clínica, né? Meu papai já está afastado, vem de vez em quando, mas ele é o precursor dessa técnica e nós temos desenvolvido esse trabalho aqui para todo o nosso Brasil aí, né? Atendendo pessoas de qualquer parte do Brasil e do mundo. Eu tenho pacientes também que vêm de fora e vêm fazer nosso tratamento aqui e com um resultado significativo, né? O importante é a gente conseguir
das pessoas que estão com problema. Que legal. Vocês são pioneiros. O pioneirismo está dentro da família Liache, tanto no contexto da música, como também nesse tratamento Liache, que é o TRC. O que é o TRC? Conte-nos, fale-nos para todos os nossos internautas. É uma técnica de realinhamento corporal, né? Nós temos essa técnica para realinhamento corporal, modificando o posicionamento do corpo, porque é baseado nisso que o nosso tratamento é realizado, tá? Nós temos um equipamento que foi desenvolvido pelo meu pai, pelo Pedro Liache Filho, que modifica esse posicionamento corporal e provoca tudo que tem acontecido com as pessoas. Normalmente, é isso que provoca as dores no corpo, né? O desalinhamento corporal pode produzir muitas coisas, né? Eu estava fazendo o dever de casa e eu percebi que quando as pessoas estão com o seu desalinhamento corporal, que vocês trabalham com realinhamento musculoesquelético, é mais ou menos isso? Exatamente. Exatamente. Quando há esse desalinhamento, existem problemas que são relacionados à coluna, como a insônia, indisposição, a impotência sexual, distúrbios digestivos, enxaqueca, irritabilidade, estresse, tantas coisas que acontecem exatamente porque há um desalinhamento corporal? O problema que as pessoas pensam, muitas vezes, elas têm uma dor e elas normalmente não relacionam isso ao nosso sistema nervoso central, né? Então, na verdade, elas acham que estão com dor e a dor tem que ser resolvida naquela região. Mas elas muitas vezes podem estar relacionadas à coluna vertebral, às raízes nervosas que saem da coluna vertebral. Deixa eu tentar mostrar um pouquinho isso para vocês. Pois não. Talvez aqui eu consiga fazer isso. Quando a gente tem... aqui está parte do nosso esqueleto, tá? Parte dele. A bacia e a coluna vertebral, tá? Que dela saem todas as nossas raízes nervosas e aqui é a base de sustentação de toda a nossa coluna. Quando nós estamos com o nosso esqueleto desajustado, desalinhado, e ele ocorre aqui na região da bacia, é uma disfunção musculoesquelética que ocorre na articulação lombosacra, lombar e sacral, tá? O osso da última vértebra lombar e do osso sacral, tá? Quando acontece essa diferença, essa modificação, a nossa bacia, ao invés de ficar alinhada e posicionada, ela se desposiciona levemente para um lado ou levemente para o outro. Como vocês podem observar, quando a gente deixa ela assim, ela mexe com essas raízes nervosas que saem da coluna. Ou de um lado retesa, ou do outro lado comprime a raiz nervosa. E com isso acaba acarretando as dores corporais. Porque todos os nossos nervos saem daqui da coluna. Todas essas raízes nervosas, elas formam os nossos nervos que inervam qualquer parte do corpo. Inervam qualquer parte do corpo. Então, se nós temos uma dor, ela pode estar relacionada à coluna, especificamente à coluna. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que alinhar, modificar esse posicionamento para que o corpo possa liberar essas raízes nervosas e, consequentemente, aliviar as dores. Por isso que a gente, quando faz uma avaliação do paciente, a gente pergunta tudo isso para ele. Se ele está com dor de cabeça, se ele está com dor em qualquer parte do corpo. Tem pessoas que têm dores abdominais, pensam que têm problemas de intestino ou estômago, mas, na verdade, estão com problemas de coluna. Tem dores que sentem dores no peito. Muitas vezes, pensa que está com problema de coração, mas, na verdade, elas estão com dores provenientes do problema da coluna, do desalinhamento corporal, do retesamento ou da compressão das raízes nervosas que saem da coluna. Então, na nossa técnica, a gente tenta tratar o paciente como um todo. Não especificamente o lugar onde ele está sentindo dor, mas, de um modo geral, todas as dores que ele sente. Então, baseado nisso,
nós fizemos e desenvolvemos, meu pai desenvolveu, uma técnica chamada realinhamento corporal, tá? Realinhamento postural ou corporal, para justamente modificar esse posicionamento da bacia e, consequentemente, liberar as estruturas que estão comprometidas. Eu comparo muito isso como se fosse assim, como se você estivesse fora de alinhamento ou fora de prumo, né? Se a gente comparar com a estrutura de uma casa quando está fora do esquadro, fora do prumo, é um problemão, né? O carro, quando está desalinhado, ele também tem um problemão aí, né? Às vezes fica muito... tem que fazer muitas coisas para poder resolver o problema lá do carro, do alinhamento do carro. E a mesma coisa nós aqui, nós tentamos reajustar, realinhar esse corpo que está desajustado e provocando todos os outros sintomas, como, por exemplo, você citou. Ok. Como funciona esse tratamento e qual o período, geralmente? Depende de cada caso, o período do tratamento? Na avaliação que nós fazemos aqui, nós conseguimos reajustar, fazer uma análise, né, de como que a gente vai fazer essa projeção, um prognóstico, né? Então, na avaliação, a gente vai ver o paciente, olhar o posicionamento corpóreo dele, fazer uma conversa, uma anamnese, olhando todo o passado dele, todas as historinhas que ele tem, tudo que aconteceu com ele, para a gente ter um parâmetro de como a gente vai agir com o paciente. Aí, depois que a gente fizer isso, a gente vai indicar o número de sessões que a gente acredita ser suficiente para a recuperação. Pode ser que alguns pacientes precisem de mais sessões, outros precisem de menos sessões, mas o importante é a gente fazer saber, né, o que está acontecendo com o paciente especificamente, alguns fatores também, a idade, algumas coisas que se é sedentário ou não, se teve alguns acidentes ou não, né? Então, isso é importante a gente saber, para a gente poder fazer um prognóstico melhor com relação ao paciente. Então, alguns pacientes se recuperam mais rapidamente, outros demoram um pouco mais para se recuperar. Vai depender de como o paciente reage ao tratamento, a história dele, a idade, a atividade profissional, né? Tudo isso vai depender para o número de sessões que ele vai fazer ou não. E isso é acompanhado durante as sessões. E aí ele vai se submeter ao realinhamento corporal através dessa mesa elevatória, que nós chamamos de mesa para realinhamento corporal, e depois um tratamento complementar com infravermelho e vibração para ajudar nas dores e nos sintomas que ele está sentindo, né? A Ângela é um testemunho vivo desse tratamento. Quantas sessões foram necessárias para que houvesse esse realinhamento, especificamente no caso da Ângela? Olha, ela teve uma recuperação muito boa, rápida. Ela, na 8ª sessão, ela já estava bem melhor, né? Já estava praticamente bem. E depois fez algumas sessões que nós chamamos de manutenção, né? Para manter no lugar. Porque, veja bem, a gente vai mexer com o esqueleto, a gente vai mexer com a estrutura do corpo. E o corpo, às vezes, pode reagir, se sentir, mexeu comigo. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai manter alinhado. Então, não basta só fazer a sessão, é importante fazer a manutenção, né? E essa manutenção passa pela possibilidade de fazer algumas sessões, uma vez por semana, depois pode fazer uma vez a cada mês, vai depender de cada paciente, de como que a gente vai conduzindo a recuperação do paciente, tá? Nós primeiras precisam ser próximas, precisam ser constantes, porque a gente vai mexer com uma estrutura que está acostumada em um posicionamento errado. Nós vamos colocá-la em outro posicionamento. O corpo pode reagir, querendo voltar para a posição incorreta que ele está, porque ele está acostumado lá. Então, para que não haja esse costume, é importante fazer várias sessões mais próximas para permanecer no lugar, e depois a gente vai fazendo a manutenção para manter no lugar o paciente. Algumas pessoas, elas andam com uma postura errada, tipo, curvado, de uma certa posição, que você vê que ela não está numa postura correta.
Quando se faz um tratamento, especificamente por uma dor na região que ela esteja sentindo, esta postura também ela é corrigida? Ela passa a andar de uma maneira correta? Muda, a pessoa muitas vezes sente que está diferente, que está andando diferente, que se está se movimentando diferente, porque muda o posicionamento do corpo. E nota, a região da bacia, ela é, na verdade, o centro de gravidade nosso para andar, para a postura de pé, é nessa região, inclusive, entendeu? Então, por isso que é muito importante essa região para nós, para o nosso organismo, para vivermos bem, para ficarmos bem, né? É importante isso, para nós estarmos centralizados, vamos dizer assim, né? A maneira, a posição que eu durmo, ela pode desalinhar a coluna? E existe alguma posição correta, melhor, para que você tenha um alinhamento permanente da sua postura e da sua coluna? A posição que nós adotamos normalmente, né? Normalmente nós adotamos no desenvolver da nossa vida é a postura de lado para dormir. É uma postura que nós chamamos fetal, né? Então, nós ficamos nessa posição, e essa posição é geralmente a mais confortável para o corpo, né? A posição de barriga para cima não é uma posição muito confortável, e a de barriga para baixo, normalmente a gente dorme de barriga para baixo, porque desde bebê, muitas vezes as mamães colocam os filhinhos de barriga para baixo para dormir, né? Então, acabamos criando um hábito desde criança com isso. Normalmente, a gente deita de lado. É melhor mesmo a posição lateral, tá? Aí, durante a noite, é lógico, você não vai controlar o seu posicionamento. Normalmente, você vai dormir de lado, de barriga para baixo, de barriga para cima. Você vai se virando na maneira que você dorme. Mas não interfere, não provoca algum problema em si as posições, tá? Ela só é mais confortável. Mas o colchão e o travesseiro, eles sim podem provocar problemas para nós, né? Então, o colchão tem que ser adequado, não pode ser muito mole nem muito duro, né? Porque, olha, a gente tem algumas curvaturas aqui, ó, em relação ao nosso corpo, né? Que devem ser respeitadas, tá? Então, tem a curvatura, deixa eu colocar aqui para cá, tem a curvatura lombar. Só um minuto, doutora Jerusa. Se quiser abrir a tela quando ela estiver dando essa informação dos ossos, pode ficar à vontade, amigão, por favor. Ele vai abrir a tela para ficar melhor, para a visualização, por favor. Programa ao vivo, é assim mesmo. Aí, fique à vontade, doutora. Nós temos uma curvatura aqui na região lombar, né? Ó, nessa parte aqui. Aqui não está tão curvado, mas normalmente tem pessoas que têm bem curvada essa curvatura, né? E temos uma outra curvatura aqui, eu vou só tentar colocar para cá agora. Uma curvatura aqui na região cervical também, nós temos uma curvatura, tá? Normalmente a gente tem uma curvatura que ela precisa ser respeitada quando a gente estiver dormindo. A gente não pode deixar ela muito reta e nem muito dobrada, né? Vamos dizer assim, né? Muito curva. Quando a gente está de lado, nós temos este osso aqui, que é o quadril, né? O quadril aqui embaixo, né? E aqui em cima, a gente tem um ombro, certo? Uhum. Então, essa parte aqui do ombro, essa parte do ombro e a parte do quadril, ela precisa ser assentada no nosso colchão. Ele não pode ser muito duro, mas também não pode ser muito mole, porque senão você vai ficar curvo também. Vamos dizer, você vai ficar assim, ou então assim, né? Por causa do colchão duro. Então, vai deixar com que nossa coluna fique posicionada errado. Aí, essa postura, assim, no colchão, esse posicionamento errado no colchão, pode provocar as dores, sim, pode dar um probleminha para a pessoa, assim, como, por exemplo, até desajustar o quadril dela. Okay. Mas a maioria dos problemas de coluna, eles começam
com algum esforço, alguma coisa que a pessoa fez demais, ou um acidente, ou levou uma queda, ou por causa de uma prática esportiva, né? Então, algumas práticas são mais abruptas, né? Algumas são mais, forçam muito mais o corpo, né? Então, por isso que às vezes elas começam a apresentar esses problemas. Geralmente é por conta de algum problema que ela apresentou, ou lá na infância, até lá na infância mesmo, pode ter começado na infância, ter o trato de crianças. As pessoas pensam que não atinge jovens e crianças, atendo jovens, crianças, adolescentes, atendo adultos, pessoas das mais variadas atividades profissionais, das mais variadas atividades físicas, que é a pessoa esportivas, entendeu? Atinge todos nós, de uma maneira indistinta e não tem preferência. Vamos dizer assim, um pouco mais é as mulheres, né? As mulheres têm um pouco mais de tendência a ter problemas, mas os homens também. Tá? Mas é muito pequena a diferença. Mas atinge todo mundo. E as pessoas pensam que não tem problema? Tem sim. Né? Então, a gente está aqui para ajudar e orientar aquilo que for melhor para o paciente. As pessoas que sofrem por causa de uma atividade que tenha os esforços repetitivos, que acaba causando a lesão por esforços repetitivos, também esse tratamento ajuda? Ajuda muito. Eu tenho tratado de muitos pacientes com tendinites, tenossinovites e muitas relacionadas a movimentos repetitivos, atendo muitos músicos. Já atendi muitos tecladistas, bateristas, guitarristas, né? Durante essa minha vida aqui, principalmente envolvida na música, né? Eu tenho atendido muitos músicos porque realmente afeta muito, né? Dá muita tendinite, né? Mas por que a gente trata? Tem um movimento repetitivo? Tem. Mas na nossa visão, ele está sendo provocado justamente pelo desalinhamento corporal. Quando a gente está desalinhado, a gente força mais as nossos nervos, consequentemente nossos músculos e consequentemente nossos tendões, ligamentos, porque nós estamos forçando aquela posição por conta do nosso desajuste. Então, geralmente, a gente faz um tratamento, melhora os sintomas e, lógico, precisa também fazer uma reeducação com relação aos movimentos, aos equipamentos da pessoa. Então, a gente faz essa orientação também, para ajudar a ter essa melhora significativa, né? Ok. O índice de pessoas que reclamam e sofrem de enxaqueca tem sido de uma forma mais alarmante, crescente na nossa sociedade. Ela também pode ser algo relacionado com desalinhamento esquelético da coluna? Pode sim, pode estar relacionado com a coluna. A gente não pode a gente não deixa nenhuma possibilidade, a gente admite que possa estar relacionado sim com a coluna. Não dá para separar um pedacinho do nosso corpo do resto. E a cervicalgia, eu trato de muitos pacientes com cervicalgia que refletem a enxaqueca, né? Então, faz tudo quanto é tipo de tratamento, medicamentoso, faz toda a investigação na parte neurológica e não descobre a causa, né? E vem parar com a gente. Muitos médicos já indicam, você tem uma cervicalgia, você está causando isso aí. Eu tenho alguns pacientes, assim, gravíssimos mesmo, sabe, com enxaqueca durante um mês, e vem e faz tratamento melhor. A gente fica muito feliz com isso, muito, muito feliz mesmo com essa possibilidade, né, de poder ajudar uma pessoa que às vezes fica desenganada pelos médicos, sinceramente. Tem muitos pacientes que chegam aqui no nosso consultório com sintomas variados, com síndromes variadas de dor, de processo doloroso, e que o médico fala assim, olha, não tem jeito, já fizemos tudo, toma esse remédio, se não aguentar, faz isso, faz aquilo, mas eu não consigo melhorar a sua situação. E vem aqui, a gente consegue fazer com que o paciente mude, né? Mude essa situação dele, e a gente fica muito feliz de poder ter ajudado o paciente. Nós temos a pergunta da nossa diretora, Ângela Vautier. Ela pergunta para você da seguinte forma. Segundo especialistas,
o nosso colchão precisa ser trocado de 5 em 5 anos. Quais as consequências para a coluna por insistir no colchão fora da validade? A consequência é essa. Você pode desalinhar, ficar com dores no corpo, mais coisas. O sono não vai ser bom, você vai dormir mal, quem dorme mal não tem boa qualidade de vida, pode realmente desajustar o corpo e provocar dores no corpo mais, que não dá, veja bem, não dá para a gente dormir numa coisa dura, numa coisa que te incomoda, né? E você dormir mal, vai ficar pior ainda a situação, né? Aí provoca até outras coisas, como a irritabilidade, né? Mexe com o humor da pessoa, é uma coisa bem complexa. O colchão deve ser revisto, sim, ele tem prazo de validade. Todo colchão tem prazo de validade. Então, a gente tem que fazer melhorar toda essa situação que o paciente está tendo, com algumas orientações importantes como essa que você falou. Você está dando continuidade ao trabalho do seu pai. A credibilidade, ela está aí dentro da nossa sociedade brasileira e, como você mesmo disse, atendendo pessoas além das fronteiras também. Vocês já estão atuando há mais de 50 anos. Já passaram mais de 35 mil pessoas sendo tratadas por essa técnica Liage que o seu pai desenvolveu. Qual é o grau de satisfação você perceber e ver pessoas de todas as classes, de todas as idades, sendo restabelecidas através de algo que foi criação do seu pai? Eu sou muito grata a Deus por esse método, porque eu tenho visto, eu tenho presenciado a melhora de muitos pacientes que chegam aqui para a gente e falam, puxa, olha, se não fosse vocês, eu não sei o que seria de mim. Eu tenho testemunhos de pessoas que falavam que estavam sofrendo tanto, e completamente desenganados pelos médicos, que eles chegaram a falar mesmo, olha, eu queria morrer, eu não queria mais viver por causa dessa situação. E chegar aqui e a gente conseguir melhorar, né, a situação do paciente, isso é muito gratificante. Eu fico muito grata a Deus por isso. E agora eu quero dar um testemunho, né? Pois não, Eu trabalhei com meu pai desde os meus 14 anos, eu trabalho com meu pai, né? E quando eu via muitas pessoas entrarem e saírem diferentes por causa do tratamento, eu ficava muito feliz. E eu cheguei a fazer a dedicatória, né, do livro que meu pai fez 2 livros a respeito do nosso tratamento, publicou também uma experiência que fez, um experimento com o Hospital Santa Cruz, foi feito isso, e ele fez essa técnica, e quando foi lançar esse livro, eu fiz a dedicatória, né? E eu fiz, nesse momento, eu dei um testemunho sobre uma menina de 9 anos de idade, que ela não conseguia colocar o pé no chão, porque o joelho dela doía muito, né? Então, às vezes as pessoas pensam que tem um problema numa articulação, mas essa articulação pode estar muito relacionada com a coluna, só com a coluna, e com esse desalinhamento que a gente ajusta aqui. E essa menina de 9 anos foi atendida pelo meu pai, e nós vimos ela sair andando. E eu dei esse testemunho. E eu fico emocionada, porque eu fico muito feliz. Meu pai é um homem que Deus tem usado, graças a Deus, é um dom de Deus, é uma maneira que Deus usa a vida das pessoas para ajudar a gente, né? Os médicos estão aí, tantas técnicas novas, tantas coisas novas surgiram nos últimos 200 anos da medicina, que a gente vê como que a gente evoluiu, a qualidade de vida, doenças que antes não tinham esperança nenhuma, hoje com o remedinho está sarado, está curado, técnicas de cirurgias, né, desenvolvidas, e tantas coisas, mas na ortopedia, então, muitas coisas, próteses e outras coisas que são desenvolvidas, inclusive o Brasil é um país que exporta esse tipo de tecnologia, e eu fico muito feliz e grata a Deus de ter isso, né? Porque quando eu entrei na faculdade, uma das coisas que eu reparei foi justamente que havia métodos
que eu vi lá desenvolvendo na fisioterapia, como o Bobat, Kabat, são métodos que começaram a surgir porque um parente da pessoa começou a ter um problema ali, tinha um problema, e ela, por si só, desenvolveu um método. E mais ou menos isso aconteceu. E quando eu falo isso, poxa vida, um pai e uma mãe desenvolveu um método chamado Bobat, por exemplo, né, para pessoas com problemas neurológicos, crianças com problemas neurológicos, e eu vendo isso, meu pai também fez isso, porque minha mãe sofria muito de dores, e ele acabou aprendendo algumas coisas com os meus tios, né, um tio meu que trabalhava com isso, que fazia manualmente, e ele começou a aprender e fazer, e ele pensou assim, mas a gente precisa desenvolver alguma coisa para fazer isso, porque às vezes ele não conseguia fazer manualmente. O método começou manualmente, né? E esse método, inclusive, no livro é narrado como aquilo que até os índios falavam, né? E antigamente até se falava muito de espinhela caída, coisa assim, né? E meu pai pesquisou tudo isso, ele estudou, pesquisou e foi desenvolvendo, foi fazendo e desenvolveu o método, né? Através da mesa elevatória que fez com que corrigisse, porque minha mãe tinha muito problema de coluna, e isso ajudou ela a melhorar. E então foi assim uma coisa que eu exalto muito e pode parecer, né? Eu sou filha, mas ele é realmente uma pessoa que tem por mim, dos meus irmãos, um carinho, uma alegria muito grande ser nosso pai. Que legal. É muito difícil, né? É muito difícil isso que as pessoas passam por aí. E saber que meu pai e eu poder estar ajudando as pessoas com relação ao método que ele desenvolveu, né? Então, eu fico muito feliz e grata por isso. E tudo começou com meu tio Nélio, né? Ele fazia essas coisas assim manualmente, e aí meu pai aprendeu e aí foi estudando uma maneira de fazer o equipamento. E hoje a gente consegue atender qualquer tipo de pessoa, até pessoas mais obesas, porque às vezes a pessoa pensa que a obesidade é a causa do problema. É óbvio que é bom você ser mais magro, as articulações, é bom para as articulações, é bom para a função cardiopulmonar, para a autoestima, para muitas coisas, né? Mas não é a causa, né? Não é a causa, porque eu atendo magro mesmo, atleta. Eu atendo pessoas bem magras, bem mais avantajadas, né? Então, esse equipamento pode ajudar as pessoas também de maior peso, tratamos, e isso tem ajudado muito mesmo, muitos pacientes de todo o Brasil e até do exterior, que a gente atende, pessoas do exterior também. Que bom. Nós tivemos um programa aqui que tivemos a honra e a alegria de receber seu pai, o nosso querido Pedro Liache, pastor amado. E que emoção foi, além da presença de Deus nessa programação. Inclusive, você, internauta, se deseja assistir essa programação, você pode procurar nos nossos arquivos do Facebook e também do YouTube. Vai ter esse dia que foi marcante, que eu vi a doutora Jerusa Liache chorar. E quem chorou também foi o esposo da doutora, foi o locutor Fábio Fonseca. Na verdade, acho que todo mundo chorou aquele dia, né, dona Ângela? Você também, dona Ângela, chorou aquele dia? Foi um tempo precioso. Doutora Jerusa, as pessoas que desejarem adquirir esses livros que foram escritos pelo pastor Pedro Liache, como eles podem fazer? Ainda tem acesso? Como funciona? Infelizmente, nós estamos sem nenhum exemplar. Estamos tentando providenciar novos exemplares, uma segunda edição, porque realmente já foi tudo. Esgotado. Nós queremos, sim. Tem o mais recente, que é um livro menor, que foi da pesquisa que foi feita, né, pelo Hospital Santa Cruz, e teve os resultados de como a diferença, né, do tratamento, foi acompanhado alguns pacientes, e esses pacientes melhoraram com o tratamento e toda a técnica que foi desenvolvida. Teve algumas pesquisas em relação à tomografia de antes e depois também. Então, nós tivemos um resultado significativo dessa pesquisa e foi publicado recentemente. Esse, realmente, eu quero muito fazer. Estamos aí estudando a possibilidade de fazer o mais rápido possível.
Que legal. Nós temos a participação também do Betinho, que é líder e fundador da banda Juízo Final. Olá, Betinho Fonseca, tudo bem? Que bom tê-lo aqui conosco. Ele faz o seguinte comentário, doutora Jerusa. Eu recomendo demais a Liache Fisioterapia. Nos ajudou a ter uma vida mais saudável. Obrigado, Ele... Olha, obrigada, meu querido amigo Betinho. Realmente, eles dois vieram aqui e fizeram um tratamento, tanto ele quanto a esposa dele, que tinha enxaqueca, viu? A esposa dele tinha uma enxaqueca constante e melhoraram muito. Estão precisando voltar lá a fazer as manutenções. Falou, vem para cá fazer as manutenções. Mas ele melhorou muito com relação ao tratamento. Pessoas também que são públicas, tanto do contexto, eu falei no início da programação, personalidades do mundo artístico, político e esportivo, como a senhora mesmo já falou, passaram pela clínica Liache. O Silvio Santos foi tratado com vocês, o nosso Gugu, que já faleceu, né? O Aguinaldo Timóteo também, Rony Fon, o José Sarney, Carlos Alberto Torres, bom de bola, Gerson, o Cafu. Todas essas pessoas, entre outras personalidades, passaram aí com vocês. Exatamente, fizeram tratamento na clínica, com meu pai, na época. Tem vários testemunhos de cada um deles. Também tem, no livro, também tem o testemunho deles, né? Aí o Alex Dias Ribeiro, né, dos Atletas de Cristo, nosso querido amigo. Ele e a esposa já fizeram tratamentos aqui também. Sempre atendemos muitos... O Silas, né, jogador do São Paulo, o Silas, nós atendemos aqui, o Cafu, da seleção, ele também fez o depoimento dele no livro. Nós somos, assim, tivemos a gratidão, né, de Deus proporcionar, atender essas pessoas, e elas falaram muito bem do nosso tratamento, fizeram testemunho de Silvio Santos, escrevendo a carta dele para nosso livro. Eu sou muito grata a Deus por toda essa trajetória aí, e ter essa história, né? Essa bagagem para poder falar para os nossos pacientes e poder falar para quem está aqui nos ouvindo, que quiser precisar do nosso tratamento, da nossa orientação, da nossa avaliação, essas coisas. A clínica funciona de que horas a que horas? Nós estamos atendendo o período da manhã, né? Das 8 às 2 horas, mas tem que marcar um horário, né? É necessário ligar, a gente marcar um horário e a gente fazer o atendimento para os pacientes, tá? Aí nós faremos uma avaliação, dessa avaliação nós indicaremos o número de sessões, o tratamento, faremos tudo direitinho em relação ao tratamento. Algumas pessoas, e eu vou perguntar para a senhora, que é doutora e especialista nessa situação, comentam que nervosismo e estresse muitas das vezes está relacionado também com o desalinhamento da coluna. Oi? Oi? Tá tudo bem aí? Peraí, parece que sumiu aqui, peraí. Eu tô aqui. Eu não tô vendo nada. Escureceu? Não, é aqui, tá aí parecendo, mas para mim não tá. Eu tô chutando. Entendi. Para a gente está normal, está tudo ao vivo aqui, tudo legal, nós estamos te vendo. Agora não, agora você desligou a câmera. Tá bom. Enquanto você está arrumando aí, agora são 10 horas e 57 minutos. Ok. Então, existem pessoas, que é comum às vezes você ouvir alguns comentários, de pessoas que dizem que está relacionado o desalinhamento da coluna com o nervosismo e o estresse. Tem alguma coisa a ver? Então, uma coisa leva a outra e a outra leva a uma. Boa. Como dizer, os problemas de coluna, eles dão uma irritabilidade na pessoa. A pessoa com dor, como é que ela vai ficar bem, né? E se ela também passa nervoso, fica nervosa, reflete no corpo, certo? Você descarrega no corpo, tensiona a musculatura, fica difícil. Então, uma coisa leva a outra, a parte do desalinhamento corporal leva a uma tensão nervosa, e a tensão nervosa também pode levar a Então, uma coisa leva a outra leva a uma. E nós, com o tratamento aqui, conseguimos, pelo menos, quebrar, né, essa situação, esse ciclo, vamos dizer assim, é um ciclo, né, seria um ciclo. E conseguimos melhorar
as dores e, consequentemente, a pessoa começa a se sentir melhor. Muito bom, doutora. Para você que conectou agora nas nossas redes sociais ou você que acabou de entrar na NetFé TV, hoje eu estou recebendo aqui, na conversa com a especialista da manhã daqui, a doutora Jerusa Liash, ela que é proprietária ali da Liash Fisioterapia, uma clínica preciosa que já atendeu mais de 35 mil pessoas trazendo benefício. Nós vamos ao intervalo, são 10 horas e 58 minutos. Daqui a pouquinho voltamos. Ângela, a possibilidade de dar aquela chamadinha da Missão Desafio? Pode ser também? Então tá bom. Doutora, nós já voltamos já, internauta, fica aí, deixa o seu like, compartilhe a nossa programação e marque pessoas que você deseja abençoar. Já voltamos, já. Se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de todo nome está. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Seja a glória, a honra e o louvor para aquele que me salvou. Fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória.
protestantismo, onde aconteceu a reforma, onde aconteceram grandes reavivamentos espirituais. A Europa hoje é conhecido como um continente pós-cristão. Enormes igrejas vazias, seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para abençoarem o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem morte. Templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas, porque há igrejas morrendo lá, vitimadas ou pelo liberalismo de um lado, ou pelo sincretismo religioso do outro, ou pelo secularismo de outra parte. Sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa? É porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. الهدف الوحيد. But there is no other path to victory except through sacrifice and jihad for the sake of Allah. São 11 horas e 5 minutos na capital paulista. Estamos de volta com a conversa com o especialista, hoje falando com a especialista, doutora Jerusa Liache. O meu amigo Fábio Fonseca está aí do seu ladinho, doutora. Ah, com certeza, meu assessor. Que bom, mande um abraço para ele. Eu sei que nós vamos bater um papo. Assessor de todos os assuntos. Ah, que bom, que bom. Doutora, dor nas costas e lombalgia são as mesmas coisas? Lombalgia é dor na região lombar da coluna. Dor nas costas pode ser na dor lombar, na lombalgia, dorsalgia ou cervicalgia. Dorsal no meio das costas e cervicalgia na região do pescoço, né? Então, dor nas costas pode estar em uma dessas três áreas, mas como eu também já disse, pode estar com dor às vezes no ombro, no braço, nas pernas, né? E também temos o hérnia de disco, né? É muito comum, um problema que dá na coluna. Ele se dá aqui. Vamos explicar o que é hérnia, né? Hérnia é aqui, ó. Aqui está o nosso esqueleto no tamanho natural, né? Mais ou menos natural. Entre cada uma de nossas vértebras, acima tem vértebras, aqui embaixo, né? Entre cada uma de nossas vértebras, uma estrutura chamada disco vertebral, que é essa rosinha, mais ou menos rosinha, que vocês estão vendo aqui, tá? Mais ou menos aqui, né? Essa aqui. Essa estrutura aqui, a hérnia de disco é o extrapolamento dessa estrutura para fora do seu campo, do seu lugar, tá? E ela pode formar uma bolotinha aqui, ó, eu falo bolotinha, né? Mas é uma saliência, né? Ó, tá vendo essa saliência aqui, ó? Uhum. Aqui não tem saliência, tá? Essa aqui é uma saliência. Essa saliência é o extrapolamento do conteúdo do disco vertebral que sai para fora e comprime a raiz nervosa, que é essa amarelinha aqui, tá? Essa amarelinha aqui. Então, ela comprime a raiz nervosa. Aí intensificam-se ainda mais os sintomas. Pode ser na lombar, na dorsal, na cervical, não importa. E ela pegando essa raizinha aqui, ela vai dar dor maior ainda do que a pessoa já está sentindo, né? Então, a hérnia de disco, o extrapolamento desse conteúdo,
comprime a raiz nervosa e intensificam-se as dores que o paciente tem. Aqui nós tratamos de pacientes na hernia de disco, com indicação até de cirurgias, evitamos cirurgias. Já tratamos pacientes que vieram de cirurgia, porque quando a gente imagina que o corpo está desajustado, desalinhado, pode pesar mais a intensidade do corpo, né, do peso do corpo, pode se projetar mais de um lado do corpo do que do outro lado do corpo da vértebra também. Então, o fato do desalinhamento acaba mexendo também com o disco vertebral, forçando ele mais ainda e com isso fazendo com que haja hérnia de disco mesmo em si, e a gente tem tratado aqui com o realinhamento, conseguimos manter o corpo mais ajustado e liberar um pouco essas raízes nervosas que estão provocando essas dores todas. Por exemplo, né, assim, a gente não vai dissecar, porque uma cirurgia, por exemplo, vai lá e corta esse pedacinho que está para fora, né, e a gente não vai fazer isso, não vai voltar, vai deixar um pouco de inflamar tanto e incomodar tanto a raiz nervosa. Então, geralmente, hoje em dia, os médicos estão indicando tratamento fisioterápico antes de pensar em cirurgia, né? E nós aqui estamos fazendo esse tratamento e conseguindo melhorar bastante os pacientes que têm hérnia de disco, diagnóstico mesmo de hérnia de disco. A hérnia de disco, ela só acontece com as pessoas idosas ou em todas as faixas etárias? Não, qualquer pessoa tem, atletas tem, pessoas jovens, eu já atendi pessoas com 18, 19 anos, eu vi, né, quando estava ainda como secretária do meu pai, eu vi uma menina de 19 anos, ela tinha passado com 8 especialistas, os 8 especialistas queriam que ela fizesse cirurgia, porque realmente o estado dela era terrível, ela não conseguia ficar em pé, ela não andava de pé. Ela chegou aqui na clínica uma postura horrível, sem condição nenhuma de andar. E ela fez o tratamento e melhorou com o tratamento, né? Então, pode ser qualquer pessoa, viu? Qualquer pessoa tem hérnia de disco. A partir do momento que você força, por algum motivo, a coluna, de alguma maneira, você pode ter hérnia de disco, sim. É comum, jovens estão tendo com mais frequência, e é raro, vou dizer sinceramente para você, lógico, é raro, é mais comum depois dos 35, 40 anos, né? Mas cada vez tem sido mais jovem do que essa idade. O nosso companheiro aqui de trabalho, o Léo Gonçalves, ele está fazendo uma pergunta para você. Ele diz assim: sofri um acidente, tenho um pínus no meu pé. Quando o tempo esfria, o pé congela, sinto muitas dores. Qual o tratamento que você recomenda? Quando tem uma fratura e tem pinos, né? Esses pinos realmente, na mudança de temperatura, ele se contrai, porque tudo se contrai no frio. O ferro se contrai no frio, o nosso músculo mais ainda, e os nossos tendões, os ligamentos mais ainda também. Então, quando muda a temperatura, quem realmente tem pino ou uma fratura, geralmente sente dor nessa região por conta dessa contratura na mudança de temperatura, tá? Agora, o que eu aconselho? Ele sofreu um acidente, mexeu com todo o corpo, né? Não tem como não dizer que esse acidente, essa situação que ele teve, não tenha mexido com o seu posicionamento corporal. Eu indico o tratamento também para ele, porque pode melhorar muito essa sensibilidade, né? Essa hipersensibilidade à mudança de temperatura. Pode melhorar muito. E fora outras dores que talvez ele tenha, a gente vai cuidar disso também. Aí, Léo, que bacana. Doutora, dor que repuxa na perna está sempre relacionada com o nervo ciático? Não entendi. Você pode repetir? Dor que faz com que fique repuxando a perna. Está sempre relacionada ao nervo ciático? Sim. Vamos separar um pouco o que é repuxar, né? Pode ser que ele está tendo uma cãibra, né? Ou então aquela fisgada que dá na pessoa, dá uma dor e ela repuxa a perna por conta da própria fisgada que a pessoa sente na musculatura, né? Então, são duas coisas.
as duas coisas têm sintomas que são correlatos. Servem tanto para problemas de coluna, como para outros tipos de problemas que a pessoa está tendo, ou uma coisa específica, né? Mas, normalmente, a gente consegue ajudar, principalmente essa sensação que a pessoa está tendo aí de repuxar a perna, né, o nervo ou a musculatura, né? A gente tem tratado aqui, tem conseguido ajudar muitos pacientes com isso. A gente não pode aqui fazer uma avaliação, né, do paciente. A avaliação mesmo só pessoalmente, com todos os dados, com toda a historinha do paciente, alguns exames que ela possa estar trazendo para a gente observar algumas coisas específicas em relação à coluna, mas é necessário fazer uma avaliação para a gente ter uma noção de realmente se o nosso tratamento vai ser indicado e o prognóstico desse tratamento para cada paciente. Ok. A fratura no cóccix não tem tratamento? Infelizmente, é uma fraturinha chata de tratar e de resolver. Muitas vezes as pessoas precisam até fazer mesmo uma cirurgia, né? Então, ela precisa fazer. Mas eu já ajudei muitos pacientes que tinham hipersensibilidade por conta de alguma fratura antiga, né? E melhorou com o tratamento. Mas existem coisas que precisam ser feitas especificamente para o problema do cóccix quebrado, né? Que realmente é muito difícil de tratar, que às vezes precisa de cirurgia, e mesmo quando tem a cura, né, da cura, ela consegue se estabelecer, tudo, mesmo assim fica muito sensível. Muito sensível. Doutora Jerusa, o bom também é que, além da habilidade dessa cura física, vocês também têm a possibilidade da cura espiritual. Põe a mão, seja curado, em nome de Jesus. Isso aí. Se precisa for, a gente aqui, vou ser sincera para você, a gente aqui fala com as pessoas e dá muita atenção a elas, e muitas vezes tem outros problemas, outras coisas, né? E a gente, na medida que o paciente nos dá liberdade, nos dá condição, a gente fala com a pessoa, a gente conversa, a gente tenta dar uma orientação, e por que não fazer uma oração para a pessoa? Sim, é verdade. A gente está aqui nesse mundo para servir a Deus, né? Claro. Servir as pessoas e servir a Deus. Então, às vezes a pessoa precisa também de uma conversa, de ser ouvida, né? Eu ouço muitos pacientes aqui, muitas vezes tem outras coisas que estão colaborando também para o estado emocional dela e físico, né? Acaba afetando, não tem como. E a gente tenta dar uma orientação, e a gente tenta falar alguma coisa, e talvez fazer até uma oração para a pessoa. Que bom. Vou ser sincera, eu já fiz isso. Vou dar uma pausa aqui no sentido de abrir parênteses para o pessoal que está na Netfé TV ou nas nossas redes sociais que conectou agora e não conhece. A doutora Jerusa, além de atuar nesta área tão importante na clínica Liache Fisioterapia, ela também é um ícone da música cristã brasileira. Nos anos 80, 90, a banda Rara, uma grande influência, e ela fazia parte dessa banda. E hoje, se você conversar com as pessoas que viveram esse período, todo mundo vai lembrar da banda Rara, da doutora Jerusa cantando Eis a Nossa Estrela da Manhã, e tantas outras canções que marcaram época, marcaram vidas de pessoas. Quantas pessoas não se renderam a Jesus, ou melhor, se renderam a Jesus com essa canção. Então, ela e a sua família, não somente ela, seus irmãos, o seu pai, né, são pessoas pioneiras do Evangelho, pioneiras do mundo da música gospel, e são muito significativas para dentro da nossa sociedade cristã brasileira. Eu louvo a Deus pela família Liache, eu louvo a Deus pelo seu pai, eu louvo a Deus pela sua mãe, pelos seus irmãos, né? Deus abençoe a cada um deles. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho, pela sua homenagem agora aqui para a gente. Eu agradeço muito a todos vocês que estão assistindo, que conhecem um pouco da nossa história. Eu quero agradecer a alguns amigos aí que estão assistindo a gente. Eu quero agradecer a minha equipe aqui, minha equipe da Liache Fisioterapia, a Toninha, nossa recepcionista. Também quero agradecer a Michele e ao Fausto, que estão assistindo aqui com a gente, meus fisioterapeutas aqui que estão junto comigo, tratando assim desses pacientes. Nossa,
Muito obrigada por vocês estarem assistindo e por vocês estarem aqui comigo. Sou muito grata a Deus por essa equipe, que tem me ajudado muito, viu? Muito mesmo. Um abraço para toda a sua equipe aí, o pessoal que está aí. Deus abençoe. Eu vou levar minha esposa. Ela tem problemas nos 2 joelhos. E eu sei que você vai dar um jeito. Vou sim, com certeza. Vamos ajudá-la, sim, com certeza. Muitas pessoas pensam que, dói só o joelho. Tem sintomas que são, que tem relação a alguma lesão específica no joelho, né? Mas a gente tem ajudado muitos pacientes com essas lesões mesmo, ou então que tem a dor, mas não tem nada, nenhum diagnóstico específico, e melhora com o nosso tratamento, sim. A gente tem ajudado muitos pacientes. Eu costumo não dispensar nenhum paciente alguma coisa assim absurda, né? Assim, eu tô com dor na garganta, né? Assim, vamos dizer. Uhum. Eu já atendi paciente e a gente conseguiu ajudar a melhorar. E era referente a uma cervicalgia. O médico mesmo falou assim, olha, você não tem nada na sua garganta, tá tudo ok, tá tudo certo. Procura um especialista aí, um ortopedista, alguém na área aí que cuida da parte cervical, porque pode ser uma cervicalgia. Então, a gente não dispensa. Como eu disse, algumas coisas a gente precisa analisar e ver se realmente é só problema de coluna, alguma lesão que a pessoa teve, não algum outro problema até de outra origem, né? Mas, de um modo geral, a gente está aqui para ajudar nesse aspecto, sim, e conseguimos melhorar muitas dores de muitos pacientes com o nosso tratamento, sim. Amém. O que é fibromialgia? Então, é uma doença, a doença mais recente que é muito falada, essa doença, né? Esse diagnóstico que foi dado em relação às pessoas, que, na verdade, tem dores nas fibras musculares, porque fibromialgia significa fibra, mia, músculo, algia, tá? Então, fibra, mia, músculo, algia, que é dor. Algia é dor. Então, nada mais é que dores nas fibras musculares. E, na verdade, é um diagnóstico que foi dado porque, na verdade, não se tem assim, uma razão específica, um motivo específico, mas se notou que algumas pessoas apresentavam essas dores sem motivo aparente e generalizadas no corpo inteiro, né? Então, é uma doença, eles chamam mais de síndrome, é uma síndrome que afeta algumas pessoas, que pode estar relacionado a um estado depressivo, que pode estar relacionado a um momento emocional, né? E a pessoa apresenta essas dores. Nós aqui temos tratado desses pacientes como o desalinhamento esquelético, como se eles estivessem apresentando desalinhamento esquelético. Certo. E melhoram significativamente. Alguns pacientes têm uma certa dificuldade, porque aí tem um fator emocional, também às vezes a depressão também, é muito difícil de sair da depressão. Mas a gente tem ajudado muitos pacientes. É necessário fazer uma avaliação, nessa avaliação a gente vai ver e conduzir a situação, saber de todo o histórico, de tudo mais, e tentar ajudar o paciente. Já ajudei muitos pacientes com a fibromialgia. Mas tem esse adendo, né, que eu falei em relação à depressão também. Ok. Mais uma pergunta da Ângela Vautier. A dona Ângela, ela está empolgada. O frio é, entre aspas, inimigo para quem tem problema na coluna? Quais os cuidados que se deve tomar no inverno para não travar? Olha, realmente, como eu expliquei, o inverno nós contraímos mais a nossa musculatura, tá? Por conta do frio, é natural, e muitas pessoas têm mais dor nessa época, né? Bom, em primeiro lugar, tentar manter o esqueleto alinhado, posicionado, a gente fazer o tratamento se precisar for, né, em relação a isso. E, no mais, manter uma atividade física constante, né, evitar os choques de temperatura, que geralmente dá mais, né, a temperatura, você está muito quente e sair sem muita proteção de agasalho, tudo, e sair numa temperatura muito fria. Aí pode dar mais
esse choque de frio com calor, tá? Mais isso, a orientação é mais essa aí, né? Mantendo uma atividade física, a gente consegue melhorar essa facilidade, né, de contrair muito a musculatura a presença. Ok. Doutora, alguns profissionais dizem que tendinite não tem cura, cientificamente falando. A técnica que o seu pai desenvolveu e vocês aplicam com tanta habilidade produz resultados de benefícios para quem sofre desse mal? A tendinite, né, que você falou? É isso? Isso. Então, a tendinite nós tratamos sim, ela tem cura sim. Primeiro, né, olhando assim, porque a tendinite está muito ligada à LER, tá? A LER, o movimento repetitivo. Primeiro, se você diminui a sua atividade naquele movimento repetitivo, a fibra vai sarar. Porque tendinite é a inflamação do tendão. Nite, toda a palavra que tem nite é inflamação. E tende é tendão, tá? Tendão. Então, e nós podemos ter tendinite em qualquer parte do corpo, tá? Nas mãos, nos pés, nas pernas, no braço, aonde tem tendão. É um tendão que inflama, né? E normalmente está ligado, primeira causa, à LER, ao movimentos repetitivos, né? E se você diminuir esse movimento repetitivo, você diminui a possibilidade de ter a tendinite, a inflamação do tendão. E a outra visão que nós passamos aqui, que nós tentamos tratar, e já tratei de muitos pacientes com tendinite, principalmente de músicos, né? Pessoas que ficam muito no teclado, trabalhando muito tempo em pé, tempo sentado na frente de computador, tratamos aqui com o nosso tratamento, alinhando o esqueleto, liberando as raízes nervosas, porque quando a gente libera as nossas raízes nervosas, nós só conseguimos liberar nossos músculos, nossos tendões, nossos ligamentos, ou seja, todas as nossas estruturas que são inervadas, tá? Então, melhorando isso, a gente vai melhorar essa tendinite. E também com uma orientação em relação à atividade profissional da pessoa, ou à atividade física da pessoa, entendeu? Tem que fazer as duas coisas. Mas, na minha visão, dá para tratar a tendinite e melhorar ela significativamente. Pode ser que a pessoa tenha uma tendência, fique com uma tendência depois? Sim, porque ela machucou muito aquele tendão, né? Então, vai ter que ser mais comedido em muitas situações relacionadas ao seu trabalho, sua função de trabalho, ou a sua função de atividade física. Ok. O que é neuralgia e quais são as causas? Não entendi. O que é nevralgia e quais são as suas causas? Nevralgia, o nome nevral, é de nervo, tá? E algia é de dor no nervo, né? E pode estar relacionado a alguma coisa específica que aconteceu com o paciente, machucou, lesão, né? Alguma lesão específica por algum motivo de um acidente ou de um esforço, né? Fez um esforço muito grande, então inflama aquele nervo, né? Mas aqui a gente tem visto assim, que o paciente pode estar com o desalinhamento e isso provocar uma inflamação no nervo. Ou então a hérnia de disco, por exemplo, afetando a raiz nervosa, provocar uma nevralgia, ou seja, uma inflamação no nervo, uma dor nevrálgica, né? E tudo isso vocês atendem trazendo benefícios. Você, internauta, venha conhecer a Liache Fisioterapia, essa clínica, essa técnica maravilhosa que é o alinhamento corporal, o realinhamento músculo-esquelético. Eu vou lá, dona Ângela, eu vou lá porque eu sei que só de ficar nesse tratamento... Você vai também, Léo? Vai também? Eu acho que eu vou ficar mais bonito. Não, isso não dá, Ângela? Não. Eu pensei que... Milagre quem faz é Jesus, né? Eu nem nascendo de novo deu jeito, né? Caramba, puxa vida. Doutora, eu quero agradecer. Eu estou à disposição, né? E assim, o que eu puder ajudar as pessoas em relação aos problemas de dores no corpo, dores relacionadas a problemas de coluna, alguma das coisas que nós falamos aqui, estamos aí para poder ajudar.
outra coisa que eu queria falar com Pois não. vocês é que, além desses números de telefone que está aí, que nós temos o nosso telefone 5573-8000, estamos no Instagram também, e temos um WhatsApp. De repente, você quer tirar alguma dúvida, pode mandar um recadinho lá no nosso WhatsApp, que a gente fala, tá bom? O nosso WhatsApp é 2002 7283. Já estava bagunçando aqui, se fosse um assessor geral aqui, eu ia falar direito do celular. Eu quero falar uma outra coisa também, eu costumo dar palestras, tá? Palestras nas escolas, nos ambientes de trabalho. É importante a gente saber direitinho, porque às vezes a gente arruma o problema para a gente mesmo por causa do jeito que a gente trabalha, porque a gente não faz algumas coisas que são legais a gente fazer durante o trabalho para a gente evitar ter problemas, né? É uma coisa legal, na próxima vez que a gente quiser fazer alguma coisa, fazer uma nova entrevista, a gente falar sobre isso, né? Bom. Próximo. Aí seria bom eu ir pessoalmente, a gente pega um modelo, alguém aí. O Léo já se colocou à disposição. Né? Vai ter nossa cobaia para a gente mostrar aquilo tudo direitinho que a gente deve fazer no meio de trabalho. E eu dou essa palestra e eu estou à disposição. Pode ser em escolas, tá? Atendo muita criança, então é importante a gente dar orientação para os pais em relação aos problemas de coluna e como ele observar esses problemas e fazer, já procurar ajuda, porque é importante, quanto antes a criança sentir alguma coisa, mais cedo tratar é melhor, né? E se tiver algumas coisas que eu puder ajudar em relação a tirar dúvidas, nessas palestras eu também tiro dúvidas, né? Principalmente para crianças, é importante. Então, dou palestras em escolas, em empresas, indústrias, né? Que tem muito problema quem trabalha em indústria, mais do que quem trabalha em escritório, às vezes, né? E essa palestra desde o nosso diretor até o faxineiro. Que legal. Essa palestra. Pode entrar em contato nesse WhatsApp, né, que apareceu aí, 92002-7283, tá? Esse WhatsApp você pode vir, perguntar, tirar dúvida e também perguntar sobre palestras, tá bom? Estamos à disposição. Muito obrigada pela oportunidade e desculpa aí alguma coisa. Nós agradecemos a senhora doutora Jerusa Liache, fisioterapeuta dessa clínica preciosa Liache Fisioterapia. Nós te agradecemos por esse esclarecimento, essas informações e instruções. Eu reforço ao que você disse, aos empresários, comerciantes, diretores de escolas, de empresas que desejarem levar a fisioterapeuta, a doutora Jerusa Liache, vai ser de benefício, principalmente as pessoas que trabalham direto com computadores, né? O pessoal, por exemplo, tem uma empresa de telemarketing que está lotado de pessoas sofrendo com alguns problemas, principalmente dentro do contexto da LER, da lesão de esforços repetitivos, vai trazer um bem-estar maravilhoso e uma produção muito melhor quando você tem uma orientação e você pode fazer um tratamento para corrigir a sua postura. Eu recomendo. Ângela, você recomenda? Total. Léo, você recomenda? Não, você vai ser a cobaia quando ela vier aqui. Mas você recomenda também. Jerusa, muito obrigado. Suas considerações finais. Não esqueça de dar um beijão aí no meu amigo Fábio Fonseca. Eu vou bater um papo com ele esse mês, ainda não. Esse mês eu vou entrevistar o locutor Fábio Fonseca. Suas considerações finais, minha doutora? Muito obrigada, Fábio Fonseca, viu? Meu assessor geral aqui, de todas as coisas aqui na clínica também. Tem ajudado muito a melhorar a qualidade do nosso tratamento, a qualidade do serviço do nosso tratamento. E eu quero dizer, principalmente em relação, só um adendo em relação à palestra, é importante a gente fazer isso, a ergonometria do trabalho, tudo a gente dá essa orientação, tudo, porque melhora a qualidade de vida do funcionário e com isso melhora a produtividade do funcionário das empresas e também muito obrigada a vocês, tá? Muito obrigada, estou aqui à disposição de vocês, sempre que puderem, estamos aqui.
Beijo, um abraço a todos vocês. Saudade de todos vocês, tá? Todos vocês, uma saudade. Doutora? Aí, tá? Um beijão para todo mundo. E doutora, todo mundo que assistiu, eu não sei, um monte de gente aí que está assistindo, um abraço, um beijo a todos, estou à disposição. Um abraço. Amém. Doutora, se alguém quiser me convidar para ir cantar, eis a nossa estrela da manhã. Pode entrar em contato também. Cordeiro Santo que me trouxe a paz. Pode ir. Olha só, eu tenho rejeição aqui. O inimigo está feroz aqui. Um abraço, Deus abençoe, viu? Muito obrigado por ter inaugurado esse novo quadro. Uma vez por mês, nós vamos estar aqui conversando com o especialista, a especialista. E hoje não poderia ser melhor pessoa do que a nossa amiga. Ela que é companheira aqui da Manhã Manda Aqui desde quando nós iniciamos. É uma preciosidade, uma joia rara. Ela, toda a sua família e o seu esposo Fábio Fonseca. Dá um beijão também no pastor Pedro Liache. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Léo, se você puder colocar aquela imagem de propaganda da Liache, por favor, eu quero fazer mais um mexanzinho aqui e eu vou ler ali o endereço, acho que tem lá, né? Vamos lá? Que preciosidade, hein, Ângela? Ângela, você ficou muito melhor, hein? Puxa vida, graças a Deus. Vamos colocar aí, ó. A Liache Fisioterapia está na rua João Távora. Joaquim Távora. Queria ver se você estava prestando atenção, Ângela. Volte lá, por favor. A Liache Fisioterapia está na rua Joaquim Távora, 1410. O telefone que bairro? É Vila Mariana. O telefone é o 11 55 73 8000. Ou você, como a doutora mesmo diz, você pode entrar em contato e tirar suas informações ali, sanar as suas dúvidas e agendar com ela um tratamento, as sessões, pelo WhatsApp, que também o DDD é 11 92002 7283. Lembrando que ela atende em todo o território nacional, onde quer que você esteja, então ela está aberta aí à disposição e além das fronteiras também, você está do outro lado do mundo, você pode ter acesso a esse tratamento. 11 horas e 35 minutos, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês que nos permitiu na manhã de hoje, dessa quinta-feira fria na capital paulista, de entrar na sua casa, eu aqui com meu bom chimarrão, na companhia do Léo, da Ângela Vautier. Passamos essa manhã juntos, entrando aí na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja. Gratidão, Deus abençoe você no Facebook, no Instagram, no YouTube e também na Netfé TV. Manda um abraço para as pessoas que interagiram conosco através das redes sociais, a Esther Lobo Tavares, pastor Daniel da Mata, meu amigo, Osana Francisca, a nossa irmã que continuamente, diariamente está sempre conectada na programação da Manda Aqui Online, a Inês Giuriati, da Igreja Brasil para Cristo, em Chapecó, Santa Catarina, Cristiane Machado, o meu amigo Betinho Fonseca, líder do Juízo Final, da palhinha, Dona Ângela, Juízo Final. Maria, Maria. Ô, Léo, faz a segunda voz aí, Léo. Célia Regina, da Igreja Brasil para Cristo de Mirante Arujá, também sempre conosco e acompanhando a nossa programação aqui na Manda Aqui Online. A Igreja Brasil para Cristo Jardim Palmira, em Guarulhos. Um abraço para os nossos irmãos Brasil para Cristãos dessa cidade. Sérgio Felipe, lá de Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo. Um abraço, amigão. Obrigado. Marcilene Batista, Marilda Santos, a diaconisa Juscelia Costa, o meu amigo, o pastor Paulo Simplício. Ô, dona Ângela, há possibilidade de eu conversar com o pastor Paulo Simplício de novo? Eu gostaria muito. Ô, pastor Paulo, reserva aí um tempo na sua agenda para nos abençoar. Vamos bater um papo legal, como sempre. Nós aprendemos muito com o Senhor. Queria te convidar ao vivo nessa rede mundial para que você participe novamente conosco aqui e nos edifique. Um abraço, pastor Paulo Simplício, ele que é pastor sênior da Igreja Brasil para Cristo em Beberibe, Recife, Pernambuco. É claro que eu estou convidando ele sem nenhum tipo de interesse de ir lá em Recife. Se ele quiser me levar, claro que eu vou aí em Recife, viu? Vai comigo, Léo? Tá bom. A Regina Célia Teixeira também, obrigado pela sua participação. A todos vocês, Deus abençoe. Amanhã seria o programa Conversa Teológica. Mas nesse final de semana nós estamos recebendo aqui os pastores da nossa regional, porque é um tempo precioso, tempo de mesa, um tempo que o pastor Joel Estevanato, ele tem esta
essa oportunidade de estar junto com todos os líderes da nossa igreja, da nossa regional. O pastor da Bolívia, que é responsável, o pastor Ibrahim, ele vem para cá, o presbítero Alex Hermínio vem para cá, o pastor Juscelino, lá do Piauí, vem para cá, os pastores aqui de Terra Preta, Jardim Teresa, aonde mais? Parque do Carmo, aonde? Zona Leste, são pastores que estão ligados na nossa regional, vão ter um final de semana. E dentro disso, amanhã seria de praxe a nossa programação com o pastor e professor e palestrante, pastor itinerante, pastor Carlos Eduardo. Aquela conversa gostosa, estamos terminando de falarmos um pouquinho a respeito da matéria de Cristologia. Porém, como teremos esses pastores aqui, amanhã, sexta-feira, vai ser bem legal também. Nós queremos prestigiar você, internauta. Então, amanhã nós vamos fazer um papo com 3 dirigentes de igrejas locais. Amanhã, aqui na Manhã Daqui, eu vou receber os 3 para a gente conversar sobre várias coisas. Eu recebo aqui o pastor Ibrahim Alabi, que é pastor da Bolívia para Cristo. Eu vou receber aqui o presbítero Alex Hermínio, ele que é responsável pela Igreja Brasil para Cristo em Bessa, na cidade de João Pessoa, na Paraíba. E também vou receber o pastor Juscelino Andrade, que é pastor sênior e responsável pela Igreja Brasil para Cristo em Água Branca, Piauí. Vai ser um bate-papo aqui, vai ser uma mesa com os 3 e eu sei que vocês serão edificados através da vida e da experiência de cada um desses homens de Deus. Então, agende aí, aproveite, já comece a compartilhar, comece a divulgar isso para os seus amigos, porque vai ser, glória, vai ser um tempo aleluiado, hein? Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando que hoje às 15 horas... MandaCast com o Dudu Barros e o Lucas Prado e às 20 horas o culto da intimidade com Deus aqui na Casa de Oração para Todos os Povos. Está pertinho da gente? Vem aqui, venha conhecer a família de Deus na Avenida Ultramarino 616, Lausanne Paulista, Zona Norte de São Paulo. Claro que se você está além das fronteiras e por motivo de força maior não pode estar conosco, os nossos cultos sempre são transmitidos ao vivo através das nossas redes sociais e também do streaming da NetFé TV. Fico por aqui, gratidão a todos vocês, uma ótima quinta-feira e a paz do Senhor.